no nosso 134º aniversário de fundação da nossa casa. Nós estamos muito emocionados porque é uma data, né, muito alta, né? Assim, foi no século XIX, a gente já está no 21 e aqui estamos nós fazendo parte dessa casa que nos acolhe, nos dá a oportunidade de estudar, de trabalhar, né, de sermos úteis, né, na seara de Jesus, porque sem Jesus a vida fica mais difícil, né? Então, nós estamos aqui hoje comemorando. Eu acho que a maioria de vocês já viu o bolo, né? Vai ter bolo com guaraná, porque aniversário sem bolo e guaraná não é aniversário, né? Desculpa as pessoas que não podem comer açúcar, mas ó, hoje pode, viu? É o bolo do Bezerra, né? Esse bolo é especial. Então, nós vamos iniciar a nossa noite, vamos fazer a nossa oração, nossa prece, né, para agradecer por estarmos aqui hoje com saúde, em paz, né? Mas antes eu gostaria de convidar duas pessoas especiais para compor a mesa, né? Eu gostaria de convidar o Dr. Walter, nosso presidente, que por 30 anos esteve aqui à frente da administração dessa casa. E hoje nós estamos aqui nesse teatro graças ao trabalho árduo dele, né, nesses mais de 30 anos à frente da administração. Então nós vamos convidar o Dr. Walter a compor a mesa com a gente. E, não menos, o nosso querido amigo, que também é parte integrante do Regeneração por muitos anos, nosso querido Jorge Damas, que vai falar hoje para a gente, né, sobre o Dr. Bezerra. Ninguém melhor do que ele para falar de Bezerra e regeneração, né? Ele é um grande pesquisador estudioso do tema. Então, agora que a nossa mesa está composta, nós vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, noite de festa em nossos corações. Aqui estamos agradecendo muito por aqui estarmos reunidos, festejando mais um ano desta casa abençoada, que Jesus nos presenteou para cada um de nós ter oportunidades de resgate, de aprendizado, de engrandecimento, porque é para isso que Deus nos criou, sermos perfeitos um dia. E aqui estamos com o coração cheio de amor por esta casa, pelo seu fundador e por todos os trabalhadores encarnados e desencarnados que estão à frente, nos intuindo, nos fortalecendo e fazendo com que essa casa cresça, não só aos olhos dos homens, mas principalmente aos olhos de Deus. Por isso aqui estamos agradecendo, Senhor, em Teu nome e em nome de Deus. Que assim seja sempre, graças a Deus. Nós vamos passar a palavra do Dr. Walter. Ele quer dar uma palavrinha antes da nossa palestra. É muito importante nós ouvirmos o que ele tem a nos dizer. Aqui que é para gravar, tá? Oi. A observação que eu acho muito importante é de que as coisas, os papéis estão invertidos. Quem tem que fazer propaganda aqui sou eu, da Denise. Denise que é a nossa presidente. Eu já deixei de ser. Eu sou o atual ex-presidente. Não, Jorge? Já no mundo espiritual. Já no mundo espiritual, desencarnado já há algum tempo, mas me deixaram aqui numa moratória desencarnadamente materializada.
Pois é, essa minha fala inicial, ela tem duas intenções. A primeira delas é que estou vendo mais gente do que eu vi quando eu cheguei. Eu estava preocupado. E me ocorreu, né, são muitos são chamados e poucos os escolhidos. E evidentemente que aqueles que estão aqui estão imbuídos de melhores propósitos. Efetivamente querem ver o Jorge Ramos falando, que é sempre uma glória, mas também participarem do aniversário da nossa casa, fundada por Bezerra de Menezes, há 134 anos. Nós tínhamos um companheiro aqui, o Dagoberto, que os mais velhinhos conheceram, e que era o cunhado do Dr. Alcides de Castro. E ele tinha uma reunião aqui de desenvolvimento mediúnico. E às vezes ele conseguia, no máximo, colocava 13 pessoas, mas muitos faltavam, né? Então ele dizia sempre, olha, os espíritos já me disseram, se não aparecer ninguém, só estiver você, não deixe de fazer a reunião. Leia os livros, fala tudo aquilo que eles falariam se estivessem presentes e desenvolva os trabalhos, porque os espíritos estão aqui e não podem também perder a oportunidade. Então é evidente que nós sabemos que não estamos apenas nós, espíritos encarnados. Aqui tem milhares de espíritos desencarnados que vêm comungar conosco dessa oportunidade de nós comemorarmos os nossos 135 anos de fundação com o nosso Jorge. O Jorge aceitou o nosso apelo, e ela não faz outra coisa senão fazer apelo ao Jorge, né? Com muita antecedência. Essa vinda dele aqui hoje foi marcada em agosto do ano passado, quando o Flamengo estava sendo roubado no jogo que ele viu, não foi? O Flamengo só... Dezembro. O Flamengo, foi dezembro? Então o Flamengo perde ou é roubado, ele nunca deixa de ir. Ou perde ou é roubado. E ele estava vendo o jogo do Flamengo, só pode falar depois comigo. Bom, brincadeiras à parte, o que eu queria dizer a vocês é o seguinte. Hoje eu saí, passei praticamente a tarde toda lá na Casa da Mãe Pobre, que é uma instituição que tem um nome muito forte, né? Já fez milhares de partos e tem um serviço assistencial extraordinário. E estava reunido na Assembleia, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, estava se elegendo lá a nova diretoria, e eu estava lembrando que a Casa da Mãe Pobre tem um nome fortíssimo, e que se tem uma responsabilidade lá imensa, porque nós somos muito tutelados, e também somos muito vigiados. Qualquer coisa que se faça lá tem repercussões até na imprensa. Cuidando-se de velhos e de crianças, imagine que se acontece qualquer coisa com uma criança, com um idoso, a responsabilidade é muito grande. E lá não temos só poucas crianças e poucos velhos, temos muitas crianças e muitos velhos. Além das assistências ambulatoriais que nós damos, em 3 partes nós temos, né? Por regeneração é alguma coisa desse nível. Essa casa tem uma importância extraordinária, e não só no mundo material, no mundo espiritual também. Ela é um reduto aí de muitos espíritos, e não é qualquer um que adentra na casa do regeneração, lá na casa dos benefícios, lá na espiritualidade, né? Há que ser chamado, há que ser escolhido, e há que se justificar o adentramento que se faz nessa casa. Mas nós estamos aqui na Terra, e nós estamos cuidando aqui daqueles que estão conosco. A nossa Denise, nossa presidente, estava falando sobre essa administração que eu fiz durante 30 anos e que agora, movido pelo bom senso, entreguei uma nova diretoria, um novo conselho. Pela idade que tenho, faço 90 anos daqui a pouco, e eu tenho que, evidentemente, ter o bom senso de transferir esse grau de responsabilidade
para aqueles que eu entendo que têm condições de levar avante o nosso projeto. Mas o projeto do Regeneração não se limita a esse espaço físico que nós temos aqui na Rua São Francisco Xavier, 609 e 607 também. Eles têm outros lugares que precisam ter conhecimento de vocês. Então, o que ocorre? Eu pedi a Denise que me reservasse esse espaço justamente para ser um garoto de propaganda. Nós temos uma fazenda, nós, Regeneração, são 3 sítios agrupados que dão uma média de 600, 700 mil metros quadrados de terra, que é do Regeneração, no qual nós pretendemos fazer um hotel fazenda com mais 200 suítes e com essa receita abrigarmos pessoas que tenham incapacidade laborativa e fazer isso também uma escola técnica profissional, cujo vestibular será o comportamento dos alunos em níveis de como devem se comportar com relação aos colegas, aos professores, mas fundamentalmente com relação ao ensino. Como eu estou diante aí de uma pedagoga, ela sabe como sofremos hoje, né? Eu também sou professor e nós sabemos como sofremos com as crianças, né? E essa finalidade dessa escola técnica profissional, eu não preciso fazer vestibular. O vestibular vai ser o comportamento. Vamos ter tudo gratuitamente, casa, comida e carinho. Em casa eu não posso mais, que a lei não permite que eu abrigue. Mas vamos passar lá o tempo todo, né? Tomando café, almoçando, jantando, dançando, e o ensino privilegiado. Vamos fazer as custas desse hotel. Só que o Regeneração não tem recursos para fazer essa obra gigantesca. Imagine um restaurante, uma cozinha, um auditório e um local para 200 suítes. E mais um abrigo para pessoas que têm a capacidade laborativa comprometida e essas crianças que nós queremos dar, a quem nós queremos dar um tratamento especial. Em razão disso, nós temos um sítio. Esse sítio não é do Regeneração, esse sítio é propriedade minha. E nesse sítio nós estamos fazendo uma pousada muito mais modesta, que pretendemos fazer na fazenda, que é 15 vezes maior do que o tamanho do sítio. Mas no sítio nós já construímos 13 mil metros quadrados. Nós já temos um auditório, uma grande sonorização, com poltronas de teatro, onde nós podemos fazer seminários, congressos, encontros. Temos ali uma linda lanchonete, já temos um restaurante para um salão de festa, temos salão de jogos. Estou fazendo uma recepção de 400 metros quadrados, uma cozinha imensa, salões de estar, coisa de nível. É a nossa pretensão inaugurarmos essa casa no dia 18 de fevereiro de 2026. E queremos, quando nós... 18 de fevereiro de 2026, né? Exatamente. Ah, sim, pensei que eu tinha que me retificar em alguma coisa. Como diz o Jorge Damas, não me corrija. Né? É verdade. Mas ele agora está mais modesto, já permite correções. Mas eu não, eu ainda continuo aceitando correções. Pois bem, então nós pretendemos inaugurar essa casa no dia 18 de fevereiro de 2026, quando estaremos completando uma datinha redonda, 135 anos. Lá nós podemos alojar umas 110 pessoas, que é o que comporta as nossas suítes, o nosso teatro, o nosso restaurante, e toda a renda que nós obtivermos vai ser canalizada para nós fazermos essa obra, que é a Casa dos Benefícios do Dr. Bezerra de Menezes, na fazenda que já é do Dr. Bezerra de Menezes, porque já é do Regeneração. Né? Já está registrado em nome dele, já tem as isenções dos impostos, porque o terreno fica em área urbana.
E para fazer isso, nós teríamos que fazer um trampolim. Eu estou dizendo isso a vocês para que vocês fiquem alertados, porque nós estamos ainda discutindo se vamos abrir as portas para o público em geral ou se vamos fazer uma espécie de coluna espírita, onde nós só aceitaremos grupos de diversos centros espíritas e de outras instituições espíritas. O discurso será espírita. E nós queremos ter um local para que nós possamos ter também nosso momento de lazer. Estarmos lá juntos, participando, e o Espiritismo tem local para isso? Tem. Lá no Rio de Janeiro tem a casa do Dr. Bezerra de Menezes, lá em Mendes, que propicia a 110 pessoas estarem se reunirem, estarem juntas. Evidente que para o encontro pode ir mais pessoas. Eu não posso eleitar mais de 110, né? Mas convidar mais pessoas para participarem do evento, nós temos condições. Então nós temos que já ir pensando nisso, vamos fazer uma campanha, porque eu particularmente, não posso aceitar nenhuma ajuda financeira, porque a propriedade do sítio continuará sendo minha. A terra e tudo aquilo que se agregar a ela. Mas, depois disso, o Regeneração é que vai tomar conta. Já assinamos um contrato de comodato, que é uma locação gratuita. Eu sou o proprietário e o Regeneração já é o possuidor. Tem propriedade, que é direito, e posse, que é um fato. Eu sou proprietário, tenho direito, mas a posse é do Regeneração, que é um fato. Então, eu gostaria de lembrar disso a vocês, para se preparassem, e eu espero contar, inclusive, com a presença de pessoas ilustres. Vou convidar, inclusive, o Jorginho, que disse para mim que ia para qualquer lugar que eu fosse, e ele deve ir nesse dia lá, deve agendar lá, no dia 18 de abril, de fevereiro, quarta-feira. Nós vamos fazer isso. Se nós pararmos, pensarmos, analisarmos, se acharmos que devemos colocar isso no sábado, mas eu acho que o dia 18 seria ideal, seria o melhor, mas não tour de force aí, conseguir uns 2, 3 ônibus, né, para nós irmos e fazer isso. E convidar outras pessoas amigas do meio espírita para todos tomarem conhecimento dessa obra. Estou dizendo isso porque daqui a pouco mais eu estou trabalhando avidamente. Não posso aceitar nenhuma ajuda financeira, porque aquilo vai continuar sendo da minha propriedade, mas depois, para colocar os utensílios lá, e tem muita coisa que nós temos que colocar lá dentro, né? O material de cozinha, das suítes, os colchões, cama e mesa, coisas do tipo. Aí nós precisamos fazer um movimento, porque esse material, inclusive, é renovável, né? E vamos precisar estabelecer algumas regras para ver como é que nós conseguimos concitar as benesses aí de vocês, no sentido de ajudarem a como nós podemos começar a fazer esses enxovais todos que carecemos. Eu quis aproveitar esse momento, que é um ano antes dessa inauguração, para já falar sobre isso e dizer que nós teremos, afinal, a grande Casa dos Benefícios do Dr. Bezerra, que foi destruída no século V, né, nos idos 513, e que agora vai ser reconstruída. E essas são as considerações que eu queria fazer, dessa forma, assim, bem rapidinha, sem entrar no mérito e sem maiores delongas. E desculpem-me ser breve por não ter tido tempo de ser longo. Então, eu passo a palavra agora à nossa Denise para fazer a apresentação final do nosso Jorge. Mas eu gostaria de descer uma consideração rapidinha. O Jorge veio, me parece que Jorge estreou lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, na Rua Mãe Lacerda. O Centro Espírita Bezerra de Menezes, Mãe Lacerda, sempre foi assim, uma ria, uma praça do Regeneração. Inclusive, saiu daqui muita gente que foi dirigir e presidir o Regeneração, o Bezerra de Menezes, lá na Rua Mãe Lacerda.
Tem gente até que fala, eu sou do Bezerra da Mãe Lacerda, ou sou do Bezerra. O Centro Espírita Bezerra de Menezes, a que nós nos referimos é esse, na Rua Mãe Lacerda, em frente ali, a Rua Professor Quintino Buvalho, né, praticamente. E o Jorginho fez a estreia dele. E logo depois estreou aqui no Regeneração, e eu tive a bênção de levar em casa. Era um garoto, uma criança. Eu saí todo contente como motorista dele, né? Ele foi sentadinho ali atrás, a minha mulher na frente, ele atrás. Tinha acabado de fazer a palestra, e eu estava encantado lá com ele, e ele lá pequenininho, não sei se aqui. Que idade você tinha naquela época? Oi? Que idade você tinha? Eu nem conhecia a Regina nessa época. Não conhecia. Não. Não conhecia a Regina. A Regina ele conheceu aqui, né? Foi em 80. Entendo? É. Então foi isso. 18 de fevereiro de 80. 18 de fevereiro de 80. Isso. Maravilha. E então ele já conseguiu encher essa casa muitas vezes, já teve aqui um dia inteirinho para ele, depois fez um recesso e depois voltou comigo, em razão dos meus apelos ardentes e fervorosos, né, depois dos meus apelos ardentes e fervorosos, ele voltou ao nosso convite, e aí, quando ele voltou, eu fiz questão de dizer a ele que ele podia fazer o que ele quisesse aqui na nossa casa, porque ele tinha liberdade absoluta, porque qualquer coisa que ele inventasse, eu daria o meu aval. E aqui, então vamos fazer Espiritismo Sem Fronteiras. E fizemos, liberdade total. E para que vocês tenham uma ideia, nós chegamos a trazer aqui o Pedro, que era o presidente da Federação de Umbanda do Rio de Janeiro, e cantou-se até o hino de Umbanda aqui dentro do Regeneração. E auspiciado pelo Jorge Damas, que trouxe. Né? E aí disseram para mim, mas você é muito corajoso fazendo isso. Não, eu sou inteligente. Porque no momento em que o Espiritismo começar a fazer restrições a Rustém, a Pedro Baldi, a Umbanda, ao Candomblé, não é Espiritismo. O que nós não vamos permitir aqui, evidentemente, é a prática dessas reuniões. É encher isso aqui de imagens e fazer uma série de coisas. Não, porque aqui é uma casa espírita de outro nível, diferente, não melhor nem pior, não tem diferença alguma, mas nós temos que ter a liberdade de se falar aqui. Se trouxeram aquele professor, o Flávio, que era um eminente antropólogo aqui da catedrática da UERJ, candomblessista, tinha livros, vários livros publicados, e, inclusive até na Europa, nas universidades da Europa, se estuda. O Flávio era candomblessista. Eu passei noites inteiras lá com o Flávio no Candomblé, e não sou candomblessista, mas não se pode fazer restrições, o Espiritismo não pode fazer restrição. Há que se permitir todo tipo de observação em relação a isso, porque é o melhor. Quero dizer, se nós tivermos que fazer alguma observação dentro da doutrina, nos cabe fazer, é obrigação nossa, com relação a Kardec. Se nós tivermos alguma observação, tem que ter coragem para fazer. E também coragem para se dar espaço para todas as religiões. Não vou transformar a regeneração, agora é a Denise que manda, mas não vamos transformar isso aqui, criar um gênero flexório ali para as pessoas se confessarem. Até que o Jorge Carinha de Bem de Batina, por exemplo, estaria, né? Todo mundo ia se confessar com ele. Mas isso não vai acontecer. Mas essa casa está aberta, é uma casa aberta, né? É uma casa aberta para ouvir-se, porque não se brinca com as coisas de Deus. Então, qualquer uma religião é bem-vinda, o que respeita a trazer para cá os seus princípios filosóficos, as suas concepções, e muito mais aqueles que escrevem sobre o Espiritismo, de qualquer fonte. Porque se nós não tomarmos conhecimento disso, ficamos vitimizados, como são vitimizados todos nós, mediaticamente, e ficamos com antolhos, e apenas vemos isso e não vemos mais nada. E quanto mais nós conhecemos o que existe sobre Deus, mais temos a oportunidade de escolhermos
essa abençoada doutrina dos Espíritos, codificada por Kardec, consolidada por Bezerra de Menezes, divulgada pelo Divaldo e exemplificada pelo nosso Chico. E com esses testemunhos, e um deles vai ser esse, que vocês vão ter a oportunidade de ver agora através dos nossos agendados. Um beijo no coração de todos. Sem mais delongas, Eu tenho que passar para lá, né? Jorge Damas. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Eu não bebi, Uma alegria não. estar aqui nas Essa minha tá festividades limpa. do Regeneração Tá e limpa. trazer o tema Não botei a Regeneração boca aqui, não. e Bezerra de Menezes. Evidentemente, eu vou falar do Regeneração como instituição apenas como detalhe. O tema é geral, amplo. O tema é regeneração. E até a conclusão, por que a nossa instituição se chama Grupo Espírita Regeneração. Assim, nós vamos tratar do tema Bezerra de Menezes, um precursor da nova era. Jesus, foco de regeneração e vida. Jesus é a convocação dos apóstolos de todos os tempos. Bezerra de Menezes é a obra da regeneração, a queda espiritual, o caminho, a caminhada evolutiva, encarnação, expiação e regeneração, o inferno na visão da cosmogonia católica e na cosmogonia espírita, as transformações planetárias, a nova era e o juízo final, a igreja e o materialismo, a fé raciocinada, a bandeira do espiritismo e a pleiade do espírito da verdade, o feedback da obra do Regeneração. 137 anos, 134 anos. A instituição Regeneração tem 134 anos hoje. O tema regeneração, como Bezerra de Menezes, é que tem 137 anos. Tudo bem? Vamos assim, gradativamente mostrar isso. Então, iniciando Bezerra de Menezes, um precursor da nova era. Diz o anjo Ismael, mais ou menos em outubro, novembro de 1830, no plano espiritual, já preparando a barriga da dona Fabiana para receber Bezerra de Menezes na barriga. Ele só vai nascer em agosto de 1831. Então, por volta de outubro, novembro de 1830, o anjo Ismael fala juntamente com Bezerra de Menezes e os seus colaboradores no plano espiritual. A civilização armada terá de perecer para que os homens se amem como irmãos. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, que é o Brasil, para que possamos plantar no coração dos seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Então é o futuro da nossa terra. Se as verdades novas, que no caso eram o Espiritismo, devem surgir primeiramente segundo os imperativos da lei natural, que a vida é econômica, então ela não despreza valores. Então, se as verdades novas devem surgir primeiramente segundo os imperativos da lei natural nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que elevamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Então, o objetivo é a mensagem do Salvador. E isso vai acontecer na nova era. Mas para isso tinha de surgir o Espiritismo. Ele vai surgir como manda a lei no velho mundo. Mas no velho mundo ele não terá vida. Só se dará vida a ele, ao Espiritismo, em termos de Espiritismo prático, segundo os imperativos do Evangelho, segundo a estrutura de evolução aqui no Brasil.
E é Bezerra de Menezes quem vai ser chamado para dar vida como representante de um grupo. Como representante de um grupo, ele vai ser chamado para dar vida ao espiritismo aqui no Brasil. E aí Anjo Ismael chama ele pessoalmente. Descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado de nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, a fim de que possamos criar o nosso núcleo dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é caminho, verdade e vida. Então, Dr. Bezerra vem e na sua missão é de regeneração, é de reforma e regeneração. É a missão dele como um todo. E aí ele é convocado por Jesus, né? Mas quando ele vai ser o encarregado da regeneração nessa nova era que ele iniciou, que ele foi precursor, essa regeneração não pertence a ele, ele é instrumento. Essa regeneração pertence a Jesus, como o próprio Bezerra de Menezes vai escrever. Daqui para frente, todas as palavras serão do Dr. Bezerra de Menezes, até o final da nossa apresentação. É ele quem conta que a regeneração pertence a Jesus. Jesus curava os corpos enfermos pela eficácia da virtude que de si mesmo, que de si emanava, como de um foco de regeneração e de vida, e curava os feridos da alma pela santidade de suas vistas, que chegavam ao coração, e da divina palavra, que, como uma corrente de luz, fluía de seus lábios. Aí são artigos de jornal do Dr. Bezerra de Menezes, na imprensa. Repare que a regeneração saía de Jesus, como um foco de radiação. Dr. Bezerra vai apanhar essa ideia e vai ser a sua missão aqui entre nós, e dentro dessa sua missão ele também funda o Regeneração, no dia 18 de fevereiro de 1891. E o propósito de fundar o Regeneração, nós vamos ver, é para abrigar aqueles que passaram por prova e expiação e vêm aqui para se regenerar. E o que é o Grupo Espírita Regeneração? Ele é um precursor. Se tem a ideia de que ele já antecede o mundo de regeneração. Aqui dentro, segundo o Estatuto do Regeneração, segundo os princípios do Regeneração implantados por Bezerra de Menezes, aqui nós temos um núcleo já do mundo de regeneração. Querem saber como será o mundo de regeneração? Frequenta aqui. Num ambiente de paz, de alegria, de abraço, de beijo, de irmãos. Isso não quer dizer que lá fora a gente não esteja num mundo de prova e expiação. Todos nós. Tá certo? Mas aqui dentro já começamos a ensaiar o que é um mundo de regeneração. É isso que ele vai começar a explicar nos seus muitos artigos durante mais de 10 anos na imprensa, 12 anos na imprensa. Jesus é a convocação dos apóstolos de todos os tempos. Sempre nós tivemos apóstolos encarnados. E o doutor Bezerra é um desses apóstolos, né? Ele é o Matias que voltava, o 13º apóstolo. E aí o doutor Bezerra vai escrever: felizmente, Jesus não precisa dos homens para fazer vingar e florescer na terra a sublime doutrina que tem efeito o progresso da humanidade e que há de fazer a sua regeneração. Então, a missão de Jesus, irradiar de dentro dele, é a irradiação. Ele não precisa de trabalhadores para fazer isso. Ele não precisa de homens. Mas ele chama homens, e o doutor Bezerra vai explicar isso,
por causa dos homens, para ajudar os homens, né? E um desses será Bezerra de Menezes. Ele continua em outro artigo. Deus, ou Jesus também, Deus não precisa do homem para fazer a obra da regeneração e do progresso humano. Serve-se dele, do homem, por amor e por misericórdia com ele, para ajudar o próprio homem, para que o homem aprenda o trabalho de caridade, de ajudar o outro, e com isso evolua. Então passa a ser um co-participador da mensagem de regeneração de Jesus, que é transformar a Terra num mundo de regeneração. Aí Bezerra de Menezes e a obra particular da regeneração. Ele vai pedir auxílio a Jesus e será convocado por Jesus. Quando o anjo Ismael chama ele para vir aqui, encarnar, como nós vimos ali no texto, Jesus se manifesta do plano mais alto, aquecendo, concordando e desejando a ele a paz para o sucesso do seu empreendimento. E ele vai escrever, ele assinava com o pseudônimo de Max. Eis porque Max, mais levado pela fé do que pela ambição, mais por caridade que por orgulho, rompeu por entre as falanges dos elevados espíritos encarnados que estavam aqui naquela época no Brasil, entre eles Bittencourt Sampaio, Antônio Luiz Saião e tantos outros, entre eles a falange dos elevados espíritos encarnados aqui, que entre nós abraça o espiritismo, e tomou o alto empenho de pregar às massas da tribuna universal, da imprensa, as verdades que constituem o nosso código de regeneração. Então, no que pese terem espíritos elevadíssimos, ele não por orgulho, não por vaidade, ele se colocou à disposição para que pudesse fazer esse trabalho de divulgar da tribuna a regeneração, a lei, o código da regeneração. E ele o faz com brilhantismo até desencarnar. Essa é a sua missão. Começa no dia 23 de outubro de 1887, logo agora em outubro completará 138 anos, por enquanto é 137, tá certo? E aí depois ele começa essa obra de regeneração e dentro dessa obra ele funda o Grupo Espírita Regeneração, para ser de forma prática o que ele queria e pensava como regeneração. E aí, certa vez, desencarna um padre que agredia muito ele, que lutava muito com ele, e ele fala assim: nós e ele, o padre José Alves Martins de Loreto, que desencarnou em 1896, fomos cruzados de uma causa santa, a regeneração da humanidade pelo Evangelho. Então, a causa santa de Bezerra é a regeneração pelo Evangelho. E ele diz que o padre também tem essa missão. No entanto, mais infelizmente, ele não reconheceu a nova revelação, que é o Espiritismo, que é dar luz para compreender o ensino messiânico em espírito e verdade. E nós tivemos de cruzar nossas armas com as dele. Vamos lutar, mas lutar na imprensa, sem que diminuísse por isso o respeito que sempre consagramos ao seu distinto caráter e à sua inquebrantável firmeza de convicção. Então, Dr. Bezerra vai defender o código de regeneração, que é a mensagem do Espiritismo, em espírito e verdade. Se precisar lutar, ele lutará, né? Agirá, mas respeitando todos, independente da sua religião e do seu colorido. Mas ele, em particular, está aqui com a missão de cuidar da regeneração do mundo, em particular do Brasil, da vida ao espiritismo. Isso ele não abre mão, né? Então ele vai defender por muitos anos, de 1887 até desencarnar.
continuaremos ainda por hoje o nosso trabalho doméstico. Então ele continuava, olha, muitos anos na imprensa, sempre continuando e batendo no mesmo tema, que interessa exclusivamente aos membros da família espírita. Vamos em particular falar com a família espírita. Concluímos o nosso artigo passado, demonstrando a necessidade. Vamos lá, olha o estatuto aí. Organização, união e método. Para podermos dar conta da tarefa que nos é confiada. Organização, união, unificação e método. A disciplina e o tipo de instituição que nós queremos. E para isso, 2 motivos me chamam. Primeiro, a obra da propaganda espírita, e ele estava na imprensa fazendo isso, a propaganda do espiritismo, e 2, e pelo espiritismo da regeneração da humanidade e do progresso universal. Então ele não queria só fazer a implantação da regeneração da lei aqui no Brasil. É uma obra maior, que começa com o evangelho, que é abranger o mundo inteiro. E ele, como apóstolo, sabe que em desenvolvendo, em dando vida aqui no Brasil, não é para ficar aqui no Brasil, e sim para correr mundo afora, para transformar o mundo. Hein? Bom, e aí estão os seus artigos, olha lá. Começa em 1887, vai até 1900, são 530 artigos no jornal O País, que era o mais lido da América Latina, no Jornal do Brasil, na Gazeta de Notícias e na Gazeta da Tarde. Hoje está tudo reunido, todos os artigos, com notas, e vocês poderão ver o original e a transcrição para o português moderno, entrando aqui no site da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes. Estão todos aí, e é em cima desses artigos que nós vamos ver o que ele entendia por regeneração. Que só pode ter regeneração se teve a queda espiritual. Porque como vai regenerar aquilo que não estragou? Então ele vai escrever sobre isso. O chamado pecado original, meio ou modo de se fazer passar a verdade da queda dos espíritos e da necessidade de sua regeneração. Então houve uma queda espiritual, Deus não nos fez para o erro, nós erramos, cometemos esse erro, e agora, então, por causa disso, vem a obra de regeneração. Só tem regeneração porque erramos. Para aqueles que não erraram, não tem regeneração. Né? Como diz Emmanuel na pergunta 243 do livro Consolador. A única exceção no nosso planeta é Jesus Cristo, que subiu em linha reta para Deus. Todos nós caímos e aí passamos pelos mundos primitivos, pelo mundo de prova e expiação, e agora estamos entrando no mundo de regeneração. E o doutor Bezerra já está mostrando, nos permitindo olhar com antecedência o que é mundo de regeneração vivendo aqui dentro. Agora, ele explica de um erro muito grande que se tem no espiritismo. Não há, portanto, como pensam alguns espíritas, queda da humanidade, isto é, que todos os espíritos criados em inocência têm que passar pelo período do mal e com seus sofrimentos, para depois regenerarem e subirem ao reino dos felizes, ao mundo dos puros espíritos. Não é isso. Espírita que pensa assim, segundo o Dr. Bezerra, não está com a verdade. Ah, porque todo mundo teve de vir lá do mundo atrasado, do erro, do mal, para um dia chegar ao bem. Não. Nós fomos criados inocentes. Sim, simples, mas para o bem, sem o mal. O mal não era uma necessidade. E com isso, as reencarnações. E com as reencarnações, a regeneração. Ele começa a explicar. É assim, então, que depois da queda, começa a caminhada evolutiva visando a regeneração. E ele vai dizer, a caminhada quase infinita é longa a evolução, a escada de Jacó é longa, em que o peregrino encontra todos os obstáculos e perigos e aflições,
é a que temos de fazer por vidas sucessivas, desde o Saara, que representa o nosso estado de atraso, até um industão moral, representando a regeneração do espírito e sua investidura na bem-aventurança, de bem-aventurado. Então, o que o doutor Bezerra está dizendo é que quando nós caímos, nós criamos em nós um Saara de um deserto árido, sem consolo, sem água. E aí a gente vai evoluindo e vamos encontrar uma Índia, um Hindustão rico de espiritualidade, de possibilidades. E isso é através da caminhada evolutiva. Continua ele, falando agora da parábola do filho pródigo. Aos próprios que abusam de sua liberdade, quer dizer, então só os que abusaram da liberdade que caíram, o Pai concede misericordiosamente os séculos dos séculos para a sua regeneração. E desde que um deles abandona o mau caminho e compreende a majestade do seu destino, abre-lhe os braços e derrama sobre ele as torrentes das graças. Então é um filho pródigo. Se afastou da casa do pai, usou mal da sua liberdade, agora tem que subir. Vai passar por situações de perigo, de aflição, sim, mas vai subir. E tem um século dos séculos pela frente. E sempre tem oportunidade. Como diz o Livro dos Espíritos, a caminhada poderá ser mais longa ou mais curta. Vai depender do nosso empenho. Tá certo? A gente costuma dizer que é ir sorrindo ou apanhando, mas tem que ir. E aí ele explica melhor. A regeneração é lei divina. Logo, não há penas eternas. Então, é uma lei divina e que não existe essa ideia de que estamos perdidos para sempre. Então, volta à vida corpórea para darem provas da sinceridade de sua regeneração, nas mesmas condições em que deram de sua fraqueza moral. Então, vamos lá. A gente errou, vinha errando muitas vezes. Essa é a nossa fraqueza moral. Aí o doutor Bezerra chamou a si a responsabilidade de todos nós. Ele, como diz o livro Memórias de um Suicida, é um dos diretores do espiritismo evangélico no Brasil. E ele fundou o Regeneração para nos doutrinar. E o que ele faz? A gente chegou cheio de fraqueza moral, de erro e desencarnando. E lá no plano espiritual nós somos tratados. Não só somos tratados na colônia do Regeneração, mas também nós somos tratados nas reuniões de desobsessão do Regeneração. Quantos de nós fomos doutrinados aqui por outros companheiros? Pelo José Ramos, que foi o segundo vice-presidente, pelo doutor Bezerra, né? pelo outros companheiros, doutor Alcides de Castro, etc. A gente, então, é tratado nas reuniões de desobsessão, ou aqui, ou direto no plano espiritual, e a gente reencarna. A gente reencarna e vem conhecer o Regeneração. Você entra para a casa em que você foi tratado, compreendeu? Aí uma pessoa te conhece, eu conheço um centro, aí você se identifica aqui e vem, compreendeu? Ou você passa na porta, vê o letreiro e resolve entrar. E aí fica. Às vezes fica por um momento, às vezes fica por muito tempo, às vezes fica a vida toda. Isso vai depender da necessidade de cada um. Mas a entrada aqui é única, é inesquecível e mexe com cada um. Evidentemente que, como ele cuida também da regeneração no sentido geral do mundo, muitos entram aqui, ou entram no Bezerra de Menezes, ou na FEB, ou em outra instituição, tá? Que também está sob a liderança dele. Ou então pode ser feliz em outro tipo de instituição religiosa, católica, evangélica, espírita, budista, shintoísta ou qualquer outra, que também, aqui no Brasil, passa também pela supervisão do apostolado do Cristo, que caminha para o mesmo tema, que é regeneração, para o mundo de regeneração.
E aí, a coisa da reencarnação e da regeneração. Você reencarna para expiar a sua fraqueza moral e dar prova de que pode evoluir e viver num mundo de regeneração. Olha como é que ele explica. Entrega a Deus, a cada um de nós, o seu destino. Mas como o pai que estremece mais pelo filho mais desgraçado, cerca este de tanta misericórdia que, embora leve muito tempo, chegar-lhe-á o dia de reconhecer o mal que fez e de, curvada a dura cerviz, renunciar ao nego passado e abraçar-se ao lema da regeneração. Até ele abraçar-se ao lema da regeneração, ele tem que abaixar a dura cerviz. Diz Jesus que abaixar a cabeça, ser humilde, com Jesus é mais fácil, porque ele mesmo fala, o meu jugo é leve. Vinde a mim, todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Ou a gente aceita o jugo de Jesus, abaixando a dura cerviz, como está lá no livro de Êxodos de Moisés, né, que é o orgulho, ou então nós vamos ter que passar por dores muito maiores até a gente realmente compreender a lei divina. Então chega a ocasião de expiar as faltas que tantas penas causaram. E o espírito arrependido obtém da misericórdia do Pai uma nova encarnação para fazer nas mesmas condições em que delinquiu provas eficazes de sua regeneração. Então, aonde for o erro dele, é daquela mesma forma que ele vem. Se o problema dele for o dinheiro, vai ser o dinheiro. Se o problema for o sexo transviado, será o sexo. Se o problema for a bebida, as drogas, seja lá o que for, né? O desequilíbrio abortivo, seja lá a condição que for, a vida vai fazer com que ele passe por aquela prova. E ele vai ter que mostrar que ele venceu. Não vem assim, de qualquer jeito, para passar por essas provas, porque Deus é justo. Ele vai para o plano espiritual aprender. Ele aprende, recebe instruções, ou vem em reuniões de desobsessão e recebe o evangelho e passa a frequentar aqui espiritualmente. Por isso que o Walter estava dizendo que aqui está cheio de espírito. Aí ele começa já a ter essa visão para reencarnar. E aí passar pela prova. A prova é lá fora. Aqui o regeneração não dá prova para ele. O que o regeneração dá é regeneração. É a oportunidade de amar, compreender, perdoar, servir, praticar o bem, etc, etc, acolher, né? E aí, olha como ele era antes, seco, árido, e como ele será depois, fértil. Daí a necessidade para reparação ou expiação, de voltar o espírito à vida corporal, sujeito às mesmas condições em que faliu, para provar a sua regeneração, resistindo àquelas condições. Daí a necessidade das reencarnações para o progresso do espírito ainda falível. Se você é falível, você tem que reencarnar, passar pelas mesmas situações e aí conseguir dar prova da sua libertação. É interessante que a vida te dá muita oportunidade. Então, se nós olharmos o livro do Hermínio Corrêa de Miranda, que fez as experiências com o desdobramento e a hipnose do jornalista Luciano dos Anjos, o livro Eu Sou o Camilo Desmoulins, nós vamos ver que é muito interessante, que em um determinado período, lá o que estava sendo hipnotizado era filho e a sua companheira era sua mãe. Na Revolução Francesa, marido e mulher. Atualmente, no Brasil, pai e filho. Olha só, filho e mãe, marido e mulher, pai e filha. E a situação é eles se encontrarem e se encontrando mostrar prova de regeneração. Aliás, não é nem como mãe,
nem como pai, nem como filho, nem como esposo, nem como esposa, nem como filha. É, antes de tudo, a necessidade de construir a amizade espiritual, a simpatia espiritual. Então a vida vai fazendo essas costuras. E aonde é o teu ponto, aonde é o teu ponto fraco, é ali que você, então, reencarna para naquele ponto que é o teu espinho, que te incomoda tanto. Aí dizer Paulo, eu tinha um espinho na carne, para ali você dar prova de que consegue vencer. Neste caso, vamos supor que você fica velho, fica doente e não cumpriu ainda a sua prova. Ainda não cumpriu. Ficou velho, ficou doente, vai ter que desencarnar. Então, neste caso, com a moléstia e com a morte, a misericórdia do Pai, firmada na lei, de não ser dado a ninguém retrogradar, faz que se rompam os laços que prendem ao corpo àquele infeliz, para que volte a reatá-los quando estiver em melhores condições para a sua regeneração. Ainda é a lei. Então significa, você vem aqui para uma missão, não conseguiu cumprir, ficou velho e doente. Não há problema, você vai desencarnar. Ah, porque ainda falta, muita gente ainda falta, e dá mais um tempo. Não, chegou a hora, você vai embora, né? Eu tinha um amigo nosso, um grande amigo, não tem, porque a desencarnação não mata ninguém, ele tinha de escrever um livro. E a Sheila disse que ele não desencarnava, o espírito Sheila, antes de escrever o livro. Aí ele nunca escreveu o livro para não desencarnar. Um dia foi para a Santa Casa de Misericórdia e a Sheila apareceu para ele. Falou, está na hora, meu filho. E ele disse, mas eu não escrevi o livro, deixa para a próxima. Então é mais ou menos assim. Né? Você não cumpriu, ficou velho, né? Você volta outra vez, quantas vezes for necessário, para resolver aquele problema e dar prova de regeneração. É o que ele fala. Justiça e amor. Deus pune as faltas de seus filhos para bem desses mesmos filhos. Pune-os, mas dá-lhes os meios de se regenerarem, desde resgatarem seu hediondo passado em vidas subsequentes. Então, toda dor é um bem. Deus, vamos tirar isso da nossa cabeça. Deus não castiga. Deus só dá um bem. Ele é médico, sempre é médico, que você está passando por uma terapia. Você pode se revoltar. Você pode se revoltar, mas é a melhor terapia. Né? Nós temos aquele caso sério, que o rapaz perdeu uma perna e o médico estava dizendo que ele tinha de fazer o corte, né? Cortar a outra perna, amputar a outra perna. Aí foi no Chico Xavier, a família desesperada falar com o Chico Xavier. O Chico Xavier diz, doutor Bezerra está aqui, está mandando, deixa cortar, porque ele com uma perna só, ele vai pulando e pula do precipício. Corta as duas para tentar evitar o suicídio. Então é sempre terapia, nunca é maldade da parte divina. E outra coisa, você só recebe aquilo que está sob as suas condições, dentro da sua capacidade, do seu aprendizado, porque Deus é um Deus de misericórdia, que não dá fardo pesado, além das forças de ninguém. E se tiver muito pesado, divide em prestações. Você tem que pagar tudo no banco. Tá certo? E o banco de Deus tem uma justiça indelével. Esse tal sofrerá a pena do mal que fez, porém resgatará em vidas futuras toda a sua falta, até regenerar-se e merecer a salvação. Bom, agora o que acontece é que nós temos duas visões. Nós temos a cosmogonia católica e a cosmogonia espírita. E na cosmogonia católica, há a ideia de que você tem tanta oportunidade aqui, até o momento da extremunção. Se até aquele momento você não se arrepender, já era, vai ficar perdido para sempre. Sendo assim, o doutor Bezerra vai na imprensa defender a ideia da cosmogonia espírita. E ele era muito culto, eu só botei aqui esse exemplo porque ele citou mais de 400 personagens em toda a sua história de escritor, um homem de uma leitura incrível. Então diz ele que Schultz refere-se ao estado das almas depois da morte, e portanto o arrependimento de que fala o
qual produz a cura e a regeneração das que se afastaram do Pai Celestial durante a vida corpórea. Derroga o princípio da igreja, de que só se aproveita enquanto se está aqui encarnado. Não é assim. Se chegou a hora, você desencarnou e não se arrependeu, você vai ter os séculos dos séculos pela frente, com oportunidade de voltar e reencarnar. Qual é o dano que essa doutrina causa, né? É de desespero, porque a pessoa já está mal, já está doente, sabe que está partindo, né? Vê essas possibilidades, vê que cometeu pecado e fica desesperado. E quantos cometeram até suicídio por causa desse desespero? Porque não vai ter jeito mesmo, eu vou ficar no inferno para sempre. Então, ele tenta explicar o seguinte: ao quadro horrorífico de tortura sem fim que a igreja expõe às vistas da humanidade, o Espiritismo expõe o de torturas e sofrimentos adaptados à gravidade da falta, porém, extinguível desde que o pecador arrependa-se e procura o caminho da regeneração pela prática do bem. Então, o que é regeneração? Como a gente pode saber assim, como que eu sei que eu estou me regenerando? Está praticando bem? Se você está praticando bem, você está no caminho da regeneração, né? E esse consolo é que é muito importante, de você ter esperança. Ele continua: e o que diz a cosmogonia espírita? Aliando a justiça ao amor do Pai, firmando o princípio de que toda falta pede punição, mas punição corretiva, em proveito do culpado, para se regenerar, assentando em suma a lei da salvação universal, diz-se maravilhas, e inspira-nos sentimento de amor e de reconhecimento. Eu sei que o Pai é de misericórdia e que sempre me dará oportunidade. Seu Pai estabeleceu a lei da regeneração ao ponto de nos dizer: eu não quero a morte do ímpio. Essa é uma frase de Ezequiel no Antigo Testamento. Eu não quero a morte do ímpio, sim que ele se converta e venha a mim. Então, se Deus fala isso, que ele não quer a morte à toa do ímpio, como vieram então a ensinar, no caso, a igreja, que irá para o inferno sofrer penas eternas ou que morrer em pecado mortal? Tem lógica? Se a própria Bíblia diz: eu não quero a morte do ímpio, eu quero que ele se converta e se regenere, que venha a mim. Ele ainda continua mostrando que ideia de sofrimento ali, de prisão. Olha só, se é verdade o que Roma ensina, sua moral planta o desespero na alma dos que caem e arrasta-os, por isso mesmo, a desprezar os meios de regeneração, por entenderem que já estão perdidos. Eu estou perdido. É tanto pecado, se fala tanto de pecado. Eu é pecado por causa disso, por causa daquilo, daquilo outro, tudo é pecado. Repare que no Antigo Testamento tem 348 nãos e 265 sims. Tem mais não pode, é proibido, do que vamos, faça. Então o mal predomina e as pessoas ficam desesperadas. E se a situação é essa, o que vale eu sofrer ali naquele momento? Agora mesmo vocês sabem, eu passei 1 ano e tanto internado no hospital, mais do lado de lá do que do lado de cá. E foi engraçado que chegou no hospital que a Regina falou assim, um momento: vamos para um quarto que tem a janela. Aí nós fomos para um quarto que tinha janela. E quando olhou, era falsa, era uma pintura. Não pode ter janela, as pessoas se matam quando recebem a notícia do seu sofrimento. Familiares se matam. É algo horrível o que se ensina. Não se passa a esperança. Estamos falando do melhor hospital do Rio de Janeiro. Não planta, no caso a moral espírita, o desespero. O espiritismo não fala em desespero.
na alma dos que caem, porque estes sabem, o espírita sabe, apesar dos seus erros, que hão de pagar caro a queda, mas que pode se levantar, o que incita-os a procurar os meios de regeneração para gozarem depois de pagar a sua dívida. Né? Quantos entram aqui desenganados, né? Vêm aqui por regeneração para buscar consolo e conforto. Aqui, na moral espírita, Deus é Pai, que pune os erros dos filhos em seu próprio benefício, para chamá-lo ao bem e à felicidade, para que se criou, para que eles foram criados. Ali, na igreja, a pena eterna, Deus é simplesmente um juiz, e juiz cruel, que não atendendo à fraqueza do delinquente, do qual ele não tem culpa, condenam à morte eterna, não lhe permite regeneração. Olha que triste. Pecou, perdeu-se por todos os séculos. Por isso que o doutor Bezerra se batia em situações de ondas de suicídio que aconteceu na sua época, e que ele vinha defender e orar na imprensa, porque não era permitido celebrar uma missa, uma oração, nem colocar o corpo em cemitério que pertencia à igreja, até a época da República. Por isso, cemitério São Francisco Xavier pertence à igreja. Por isso que outras religiões tinham um cemitério deles. Os ingleses, lá perto da escola de samba, né, aqui da cidade do samba, ou o cemitério dos judeus, porque não eram permitidos. Só por serem até de uma outra religião já estavam em pecado mortal. Continua ele: a responsabilidade é nossa, a justiça é de Deus, que pune, por lei invariável, nossas faltas, mas que, por seu amor, não nos condena eternamente, irreversivelmente, mas que tem sempre aberta ao Filho pródigo a porta da regeneração, que é a do perdão e da felicidade. E aí ele já vai mostrar o que é a transformação planetária e como regeneração já é um modelo, um exemplo de como será o mundo de regeneração. É como o Espiritismo, que consagra a regeneração dos espíritos, a ponto de compreender nela os demônios, mas como se operam essas transformações. O Espiritismo é tão esperançoso e aquilo que a igreja chama de demônio, o espírito, até para ele tem salvação. Então todo mundo se salva, entendeu? Do pior ao melhor. Todos são convocados. Aí os mundos primitivos, os mundos de expiação, que é o nosso aqui, ó, a corzinha lá do planeta Terra. O mundo de regeneração, que é o que nós vamos entrar. O mundo dos espíritos ditosos e o mundo celeste. Ele continua mostrando essa evolução dos mundos. O planeta continua mudando apenas de condição, subindo de ordem, passando, por exemplo, do mundo de expiação, como é a Terra e muitos outros, a mundo de regeneração, como são os que lhe estão acima, e que deve ser nossa aspiração subirmos, porque nesses faz seu progresso humano por entre sorrisos e flores, que não mais à custa das dores e torturas do purgatório que é aqui a Terra. Então nós vamos passar para o mundo de regeneração. Toma aqui uma palhinha, uma pitadinha, ó, tá lá o Fundeu Regeneração. Vão lá e experimenta o que é viver a fraternidade. Experimenta o que é viver na disciplina do Evangelho. Experimenta o que é a bênção do passe. Experimenta o que é o conforto do magnetismo. Experimenta o que é o Evangelho redivivo. Viva um pouquinho. Sinta o gosto. Vai lá fora viver a sua realidade expiatória. Nunca traga expiação para aqui dentro. Aqui não é lugar de expiação, e sim de fraternidade e amor. A condenação, porém, não é eterna,
Porque esses infelizes têm em todo o tempo o poder que Deus deu a todos os filhos de se arrependerem, regenerar-se e subir. Então não é uma coisa que só depende do outro. Nós temos muito essa coisa de dizer, os meus mentores vão me ajudar. Calma lá, os médicos vão te ajudar, mas você tem que tomar o remédio e fazer o tratamento. Os mentores vão te ajudar, mas você tem que aprender a lição do Evangelho e viver o Evangelho. Nenhum mentor pode fazer por você, nem Jesus faz isso por nós, porque não pode. Eu sou o caminho, eu não caminho por ninguém. Ele é o caminho. Nós é que temos que seguir os seus passos. Nós temos que aprender a ser mentores. Tudo a gente pede o doutor Bezerra. Tá bom, está concedido, mas o que você vai estar fazendo? Por isso que muitas vezes não é atendido. Eu e Regina jogamos toda semana na Mega, né? Parece uma perseguição, doutor Bezerra. Mas nós continuamos. Um dia ele esquece e a gente, pô. Mas veja, é algo muito interessante isso. Você recebe aquilo que você tem que receber. Eu me lembro um dia que joguei na Mega e sentei num bar para pensar o que eu ia fazer com aquele dinheiro. E pensei em tantas coisas, E quando eu acabei, eu ouvi uma vozinha, regeneração, tinha me esquecido das reuniões de quinta-feira, não estava no plano depois que você ri. Tá bem? O doutor Crispim lá de Goiânia, do IBES, né, do Instituto do IBES, do Instituto de Benemerência e Integração do SER, disse assim, quando eu te ligar para você fazer uma palestra, eu falei assim, você vai ouvir. Porque será que nós estamos preparados? Então os mentores pedem para a gente cuidar do nosso nível. Mas sou eu que tenho que dar provas. E diz aqui o texto, olha lá, o doutor Bezerra coloca de forma clara, você tem o poder para isso. Pode não saber utilizar o poder. Aí os mentores te ensinam, te explicam, mas você tem o poder. O poder de regeneração está dentro de cada um. Subindo sempre, lenta ou aceleradamente, o espírito chega a sair limpo dos mundos de expiação e passar aos de regeneração, onde, fluindo delícias, continua eternamente seu progresso indefinido. O planeta, progredindo como tudo o que é criado, chegará a não ter as condições físicas necessárias para que o homem, seu habitante, sofra as dores e as privações, as agonias e misérias que lhe são instrumentos de purificação. Perderá as qualidades de mundo de expiação e, pois, subirá à categoria de mundo de regeneração, somente habitável por espíritos lavados de suas passadas culpas, oriundas da transgressão das leis de Deus. Felizes os que entram limpos pela porta franca da regeneração, pela qual lhes é vedado entrar com o estágio de trânsfugo. Então vamos começar a ensaiar assim, toda vez que você passar aqui pela porta do regeneração, pensa no bem, pensa que você tem condições, pensa que você entrou aqui para melhorar e que você vai sair com o melhor remédio possível, que é o Evangelho, para a sua transformação. Ali está a chave da vida dos egípcios, olha lá. Essa é a chave da vida. Entrar pelas portas da regeneração. A nova era é um juízo final. Ele explica que o mundo não acabará, apenas transformará numa outra coisa. Este movimento continuará até completar seu juízo, que pode dizer final. É o destino de toda a humanidade, é o destino de toda a humanidade terrestre, até que, não havendo mais espíritos impuros na Terra, passar esta ipso facto a ordem de mundo de regeneração, habitação de espíritos reconciliados de Deus por Jesus. A geração nova deste que são chegados os tempos, compor-se-á, em sua generalidade, de espíritos reconciliados e, consequentemente, transformados. A nova regeneração é que pertence a esse futuro. Então ele está dizendo, ele mesmo Bezerra, que ele, como encarnado naquela época, não pertenceria a essa nova era. Poderia vir como reencarnado, mas não naquela época.
Então o mundo ainda está se preparando para a regeneração. Então cabe o futuro. Se é o futuro, se é as novas gerações, o que nós estamos fazendo por nossos filhos e nossos netos? O que nós estamos fazendo com o que a gente aprende aqui para levar para casa? Porque senão como é que essa nova era vai chegar se os espíritos não estão preparados para essa nova era? Deus, em seu infinito amor, os seus filhos, tem lhes dado quanto é preciso para que, na hora extrema desse dia de ira, que é o juízo final, não haja conturbação, para que todos os que se achem aparelhados a acompanharem a Terra em sua transformação de mundo de expiação e de dores, em mundo de regeneração e gozo. Então você vai ter todos os instrumentos possíveis para fazer essa passagem. Nós já estamos tendo uma porção de coisas que já é do mundo de regeneração. Um transporte rápido, uma tecnologia de poder gravar a palestra aí, e depois todo mundo assistir. O vídeo que a gente fala com o mundo inteiro online e aliviadores lá longe. Eu tenho vários pacientes fora do Brasil, lá longe. Até em Cabu eu tenho pacientes. Olha que coisa. Né? E é a tecnologia. Nós vamos ter também instrumentos de medicina, de saúde, de tudo que nos dará condição para ser um mundo melhor e a gente poder viver. Não será assim aquela dor arrebatadora em que a gente vai amarrado na marra. Não. É simples e natural pela lei da reencarnação. Você reencarna e já encontra um mundo melhor. O outro desencarna e não volta para cá. Vai para o seu habitat natural, do seu nível. A revelação espírita, que não admite provas eternas, que nos ensina a lei da salvação universal pela regeneração dos maus, a fé é a coluna de luz e de nuvens que nos guia pelos desertos desta via. E é a pomba saída da arca, a arca de Noé, a voltar com o ramo de oliveira, símbolo da terra da promissão, da terra futura, da regeneração. Então, o que nos conduz para a terra prometida? A fé é o guia, que é guiada por Jesus, essa nuvem de luz, e a esperança, que é o raminho de oliveira, que volta com a pomba para a arca de Noé. Então, nós temos fé e esperança para vivermos a verdade da regeneração. Mas há algo que atrapalha muito isso. E as pessoas colocam em dúvida porque é o materialismo. E aí doutor Bezerra vai perguntar, mas por que existe um materialismo? De quem é a responsabilidade do materialismo? Que tanto tem prejudicado a ciência e as nossas esperanças com relação à imortalidade da alma e às reencarnações. Quem criou o materialismo, o positivismo, o ceticismo, senão as práticas impossíveis de que se diziam representantes do Cristo, assistido pelo Espírito de Deus? Os católicos somos assistidos por Deus e não deram atenção e criaram um mundo de dor, de desgraça. Tudo isso há de afundar. Toda essa vaidade e arrogância há de afundar para sob a ampla bandeira do Espiritismo, cuja inscrição é Deus, Cristo e Caridade, o lema da Federação Espírita Brasileira, congregar-se toda a humanidade em um só rebanho. Nesse dia acabará o mundo, porque a terra passará à habitação de felicidade, ao mundo de regeneração. Ele vai mais. Aplique à igreja seu estimável talento à obra da regeneração da humanidade, fazendo-se apóstolo da nova lei, que é de redenção, como verificará por si, se, despindo-se de fanáticos preconceitos, estudar o Espiritismo por seus fundamentos comparados com o Evangelho. Roma já deu o que tinha de dar. E o descalabro religioso universal é prova de sua impotência. Pode, bom Samar,
ressuscitar nunca mais. Fala duro, né? Pode embalsamar. Ressuscitar nunca mais. Foi erro gravíssimo não ter aberto as esperanças. E hoje nós temos mais esperança na ciência, sem fé, do que na igreja que fede. A fé raciocinada. Chegaram os tempos de ser banida a fé passiva, para dar lugar à fé raciocinada, e de passar a religião das fórmulas humanas para vigorar a lei do Evangelho, lei de regeneração e de salvação universal, compreendida em espírito e verdade. Fé raciocinada, o que aprendemos aqui. Há um lugar na mesa da caridade divina, há um lugar aqui no Regeneração para todos nós. Há um lugar na mesa da caridade divina, no seio dos eleitos do Pai, que em seu amor dá a todos os meios de regeneração, em sua indefectível justiça, exalta a todos os que sabem aproveitar sua caridosa esmola. Há espaço para todos, esperança e fé é oferecida a todos. Essa é a bandeira do Espiritismo. É a pleiade do Espiritismo, né? A bandeira do Espiritismo é a pleiade do Espírito da Verdade, que são os trabalhadores que estão ajudando a implantar a nova era. São as revelações desses altos espíritos enviados por Jesus para completarem sua santíssima obra de regeneração da humanidade, que constitui a doutrina espírita. Então, a própria doutrina espírita é a obra de regeneração. E aqui, em particular, nós temos o Espiritismo nessa instituição fundada por Bezerra. É isso. Que é a própria regeneração. Esses espíritos, chamados como Espíritos Santos, são inferiores a Jesus, que recebeu do Pai todo o poder sobre a terra. São igualmente mensageiros de Jesus da grande obra da regeneração humana. O Espírito de Verdade vem começar a conduzir a obra de luz, de progresso, de regeneração. Vem destruir as doutrinas humanas, os mandamentos humanos. Vem reconduzir os homens ao cristianismo do Cristo. Os espíritas convencidos que fazem da bandeira branca do amor e da caridade símbolo da regeneração da humanidade, não recuarão em seus trabalhos, certo de que Jesus não abandona seus trabalhadores. Se persistirmos, juntamente com Jesus, com a bandeira branca do seu perdão, da sua regeneração, construiremos a nós mesmos como pessoas melhores e automaticamente um mundo melhor. E aí vem qual o feedback? Qual o retorno que nós estamos dando para a obra de regeneração nesses 137 anos que ele começou a escrever? Que ele começou a escrever em dia 23 de outubro de 1887. Fazem 137 anos. E nesse período que ele estava escrevendo sobre regeneração, ele funda, há 134 anos, o nosso Regeneração em particular, para dar visibilidade, para dar prática, para mostrar como é que é, tratando os espíritos sanguinários e incendiários no plano espiritual, para que eles melhorem, venham aqui, cumpram as suas provas e encontrem regeneração para se transformar. Qual é o feedback? O que estamos fazendo com essa obra? Que Bezerra pediu a Jesus para concretizar. Agora em moda estão os seus arquivos, estão todos os seus artigos, estão todos eles recuperados à sua disposição. O que você está fazendo para divulgar? É simples assim. Se o tema é reencarnação, eu busquei todas as vezes que ele fala a palavra regeneração e botei aqui. Se o tema é reencarnação, está tudo lá. Se o tema é perispírito, está tudo lá. Se o tema é Deus, está tudo lá. Se o tema é parábola do filho pródigo, está tudo lá. Vai lá, clica. E ele te dá a relação de todas as citações. Não tive trabalho nenhum para montar essa palestra. Montei semana passada. Fui lá, apanhei tudo, colei, botei aí.
Eu estou trazendo à nossa disposição. Só depende da gente. Quer falar sobre o fluido cósmico universal? Está lá, clica, bota. E aparece todas as citações. E aí, quer falar sobre o amor? Quer falar sobre Jesus, sobre Maria, sobre o corpo fluídico de Jesus? Está na moda. Há 137 anos ele deixou esse legado. E há 134 ele nos reuniu aqui, para que pudéssemos verdadeiramente darmos exemplo das nossas transformações. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então, das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrabos, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra. Ele desceu iluminando a terra, a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o Verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como é de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede, vos implora. Vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que o grupo Espírita Regeneração, que Dr. Bezerra com tanto amor fez para nós, com as bênçãos de Jesus, é luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus e me incluo nas orações de vocês, tá? Obrigada, viu? Depois dessas palavras, muitas reflexões, né, que a gente vai levar com a gente, muitas informações e ensinamentos. Obrigada, Jorge. Muito obrigada em nome de cada um de nós aqui. Agradecemos as suas palavras carinhosas, que renovou em nós o porquê que estamos aqui hoje, né? Mas agora eu vou pedir para a nossa tesoureira, nossa irmã Karen, para fazer a prece final, né, para nós partirmos para o tão esperado momento de comer aquele bolo bonito ali atrás. Vou pedir a todos que acompanhem nesta prece, que é a recomendação dada por nosso querido Bezerra de Menezes, que em todas as reuniões se faça o Pai Nosso. Então eu peço que me acompanhem no Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite para todos. Encerramos, né, essa primeira parte, e a segunda agora, nós vamos, primeiro, né, antes de cortar o bolo, nós vamos oferecer à nossa casa aquele parabéns para você. Vamos lá? Parabéns pra você, nessa data querida,
muitas felicidades, muitos anos de vida. Foi pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Bezerra, viva Regeneração! 512 anos hoje.